Bom, gente, a gente falou de manhã uma introdução às R-Ladies, a gente falou sobre o que é open source, a gente fez uma introdução ao Git, que é esse sistema de controle de versões, a gente falou do GitHub, que é essa rede social que usa esse sistema de controle de versões, a gente falou do Hacktoberfest, e agora como que a gente junta tudo isso para conseguir começar a fazer as contribuições. O que eu vou mostrar aqui é como configurar o Git e o GitHub no RStudio. Então, para começar, vocês vão precisar primeiro do R, quem não tiver instalado. Eu imagino que bastante gente já tenha, porque a gente mandou no pré-requisito, a gente falou de manhã, e muita gente aqui já usa RStudio, mas precisa do R, instalado no computador. Precisa do RStudio, que é a interface gráfica, para a gente interagir com o R. Não é a única, mas é a nossa preferida. Precisa baixar o Git no computador, baixar e instalar. Normalmente, nesses sites já vem com um mini tutorial. É bem simples, assim, é baixar, clicar em tudo e instalar. Tem algumas pequenas configurações que é bom dar uma olhada, mas no geral já vem meio que pronto para usar. Assim, não vai instalar nenhuma barra de navegação estranha em nenhum lugar do computador. E uma conta no GitHub. Então, imagino que vários de vocês já tenham também, mas esses são os pré-requisitos. Partindo pro RStudio, eu abri aqui o RStudio Cloud, porque no meu RStudio do computador já está configurado, então ficaria meio sem graça eu mostrar para vocês, gente, vou configurar, mas já está configurado, tipo, negócio meio Ana Maria Braga, sabe? Então, eu vou logar aqui na minha conta do RStudio Cloud para fazer uma configuração limpa para vocês. O RStudio Cloud, para quem não conhece, é a versão na nuvem do RStudio, é super legal para também ter repositórios lá, para forcar também, dá para fazer isso. Se no computador também, tipo, o computador de vocês talvez não esteja rodando alguma coisa, no RStudio Cloud tem algumas configurações que são inclusive gratuitas para você alocar uma máquina na nuvem, então fica bem fácil de fazer e é bem legal. E aí eu vou demonstrar aqui. Jean, Ei, oi. eu tô vendo, eu não sei o que você está mostrando, o que eu tô Aham. vendo é o slide, tá congelado no slide do Use This. Eita, deixa eu. Para mim também. Ah, já entendi o porquê. Eu estava compartilhando o navegador e não a tela inteira. Ah, awesome, Agora vocês tá estão vendo funcionando. as duas coisas. Eu abri lado a lado para mostrar. Eu vou até fazer logout aqui para mostrar como que é a tela do. Aqui vocês vão ver o RStudio Cloud. Então, só vir aqui em login ou fazer uma conta. Aqui tem o botão de sign up. Quem instalou no computador não precisa fazer isso. Eu estou fazendo aqui só para demonstrar, porque é isso. No computador já tá configurado. Vocês podem logar no RStudio Cloud com a conta tanto do GitHub quanto com a conta do Google. Eu fiz com a conta do Google aqui. Eu vou criar aqui um novo projeto qualquer. E aí a tela vai ficar bem parecida com a tela que vocês têm do RStudio no computador. Então, essa é a tela que vai aparecer, e provavelmente a tela do RStudio também que está aparecendo para vocês no computador. Eu vou aqui em File e criar um novo RScript só para demonstrar, não ficar usando o console. A primeira coisa para fazer é instalar o pacote usedis. Quem já tem não precisa, mas é só vir aqui em install.packages e usedis. Como eu abri uma nova seção no RStudio, ele vem com alguns pacotes instalados, mas não com todos, até porque é muita coisa, então usedis é um deles que não vem instalado, então eu vou instalar. E aí vocês vão ver que ele vai instalar, provavelmente já quem fez isso já viu, né, que ele demora um pouquinho, carrega umas outras bibliotecas.
só um comentário enquanto está carregando, aquele robozinho fofo é o logo do pacote UseThis. E o pacote UseThis tem várias funções para você usar o GitHub, mas para também desenvolver pacotes. Então, se você quer desenvolver pacotes, o UseThis ajuda muito. Sim, eu ia comentar isso, inclusive. Desculpa. Não, imagina, eu não ia comentar do pacote, eu ia comentar do UseThis mesmo. Que eu não conhecia, eu comecei mexendo com o GitHub na RStudio, vindo aqui, tipo, configurações, configurando aí, tipo, fazendo na interface web, que a Bia também vai mostrar depois o que é possível. E aí, quando a Bia me apresentou o UseThis, eu falei, gente, dá para fazer isso tudo automático, que incrível. Porque o UseThis, ele tem várias funções que interagem muito bem com o GitHub. Então, ele mesmo abre as páginas do GitHub para você, você não precisa ficar procurando, eu acho isso muito prático. Bom, instalou o pacote, e aí eu vou já carregar ele aqui com o library. E para configurar, vocês só precisam fazer uma vez. Então, quem já tem configurado, maravilha, mas a gente vai mostrar aqui como configurar essa primeira vez, com a conta do GitHub e tudo mais. E também sempre que vocês formatam o computador, precisa fazer, ou reinstala o RStudio, alguma coisa assim. Eu troquei de computador recentemente, então eu usei inclusive esses slides da Bia para configurar, porque é um ótimo guia, assim. Tem literalmente aqui uma checklist. Então, a primeira que a gente já tem, que é ter o pacote UseThis instalado. Agora, a Bruna mostrou de manhã como que a gente se apresenta pro Git no terminal. Mas também dá para fazer isso com o UseThis no RStudio. Então, vou colocar aqui se apresentar para o Git, e aí você usa uma função do UseThis chamada useGitConfig. Essa configuração, você só vai passar também seu nome e seu e-mail, preferencialmente os mesmos da conta do GitHub, senão podem dar alguns conflitos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui useGitConfig, vou colocar aqui username, vou colocar meu nome, e aí a vírgula aqui embaixo, user, e-mail, e o meu e-mail que está vinculado à conta do GitHub. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Um comentário aleatório, eu também uso a minha apresentação quando dá problema no meu computador, porque eu detalhei tanto quando eu fiz, que quando dá problema, como é que eu fiz mesmo? E aí eu não preciso decorar. Porque a gente faz isso uma vez a cada, sei lá, quando meu computador dá pau. Pois é muito prático. Então, eu coloquei aqui o nome e o e-mail, e é só dar Enter que deve funcionar, normal. Então, aqui o UseThis já vai passar esse parâmetro para o Git, para a gente. Aqui a Bia também mostra como fazer no terminal, para quem quiser usar o terminal. Vocês vão ver que é bem parecido os comandos e parâmetros. Depois, agora que o Git já sabe quem vocês são, vocês precisam conectar o seu RStudio no GitHub. E aí, como que vocês fazem isso? Tem um arquivo que é oculto no RStudio que chama renviron. Esse arquivo, ele aceita alguns parâmetros que depois você pode carregar. É muito útil para armazenar token, senha, para não ficar, por exemplo, aqui, senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês podem, e aí eu vou mostrar aqui, usar a função useThis, edit r environ. Essa função nada mais vai fazer do que abrir o arquivo renviron. Vocês vão ver que o UseThis, ele também explica muito bem o que ele está fazendo. Então, ele fala assim, vou modificar, e aqui é o caminho para o renviron do RStudio Cloud. No computador de vocês vai estar diferente, mas tudo bem. E ele vai mostrar assim, vou abrir aqui então a renviron para você. E ele abriu aqui. Também daria para procurar o renviron e abrir, mas o UseThis ele já abre para você e fica muito mais fácil. Então, vocês vão ver que se vocês colocarem qualquer coisa aqui, por exemplo, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salvar o arquivo, depois que vocês reiniciarem o R, vocês vão conseguir pegar acho que é sys.getenv, né? E aí, por exemplo, como eu escrevi aqui senha, vocês vão conseguir pegar aqui senha, que é a senha que eu configurei no renviron. Assim, vocês não precisam
colocar a senha de vocês, por exemplo, no código. E esse R-environ normalmente é um arquivo que ele não vai pro GitHub. E aí ele não fica, seus tokens e senhas não ficam visíveis no código. É uma ótima prática para contribuir mesmo, né? Para a gente armazenar informações sensíveis para não ficar no commit. Por que a gente precisa fazer isso para configurar o GitHub? Porque o UseThis, ele precisa de um token do GitHub, que é quase uma senha, mas que você vai dar permissão para ele de fazer várias coisas na sua conta do GitHub. E é isso que vai ajudar a fazer a configuração essa interface entre o RStudio e o GitHub. No próximo slide, aqui a gente vai digitar agora o comando UseThis browse GitHub token. E o que ele vai fazer é basicamente abrir a página do GitHub, e aqui eu vou colocar minha senha. A página do GitHub para criar um token de acesso para o UseThis. E é esse token a gente vai colocar aqui. Então, eu vou criar aqui, eu vou pausar o compartilhamento só para os meus tokens não aparecerem, por mais que eles não apareçam na interface. Vocês podem dar... Eu vou voltar aqui só para mostrar. Essa página, vocês não precisam modificar muito, porque já vem marcado tudo que o UseThis precisa para mexer no seu GitHub. Então, não precisa... eu preciso clicar aqui, Não, já vem tudo marcado. O UseThis já passa isso. Vocês podem dar o nome que vocês preferem. Eu gosto, normalmente, de colocar onde essa chave está. Então, por exemplo, essa chave vai para o RStudio Cloud. E aí, sei lá, eu posso colocar, sei lá, um mês, para eu também lembrar. E aí é só clicar em Generate Token. E ele vai... Ai, meu Deus. Apareceu meu token aqui, mas tudo bem. Eu vou copiar ele aqui só e colocar no UseThis. Eu vou colocar um token... compartilhar, Jean. Eu parei, né? Justamente porque apareceu meu token. Mas é que você pode, tipo assim, que acabar o rolê, o evento, você pode apagar esse token, entendeu? Eu posso. Aí ninguém vai mexer nele. É só por... Peraí, que alguém mandou uma mensagem aqui. Exceto que tá gravado, né, Bia? Sim. Não, mas se ele deleta o token, não vai funcionar depois. Entendeu? Mas não tem problema. O que eu fiz? Eu coloquei um token qualquer aqui só para mostrar para vocês, depois eu coloco o verdadeiro. Vocês precisam colocar assim, GitHub, _patch, no R-environment de vocês, e igual. Como eu mostrei, tipo, se vocês colocassem senha igual, por exemplo, dá para pegar isso no RStudio e aí pegar esse parâmetro que vocês colocaram aqui. O UseThis pede para colocar GitHub patch porque ele já está configurado por padrão a pegar o parâmetro GitHub patch no arquivo R-environment do RStudio para pegar o token de vocês. Então, aqui vocês podem tanto colar o token com aspas, quanto o token em si, vai funcionar das duas formas. Então, é só colocar o token vai ser, enfim, uma sequência de números e palavras, e o token vai ser assim. Aí eu vou colocar o meu token agora. E o importante é que vocês precisam salvar o arquivo R-environment e deixar uma nova linha. Então, vocês vão ter a linha do GitHub que vocês colocaram e vocês dão um Enter para ficar duas linhas e a primeira linha ser esse GitHub _patch e o token de vocês. E aí, eu já posso voltar. Vocês estavam vendo, né, ainda? Ótimo. Vai ficar como esse arquivo aqui, GitHub _patch, eu já salvei. E o que eu vou fazer? Eu vou dar Ctrl Shift F10. Vocês vão ver que ele vai reiniciar o R. Ou vocês podem vir aqui em Session, ou Sessão, se tiver em português, e Restart R. E aí ele vai reiniciar o R e carregar de novo esse arquivo R-environment com as atualizações que vocês fizeram para carregar o token. E agora o token ele já está vinculado no seu RStudio. Para a gente ver se está funcionando mesmo, dá para vir aqui. Eu tinha até esquecido o que eu ia... UseGit. UseGit. Aí verdade.
precisa colocar use git, depois use GitHub, né? Isso. A ideia é que o Jean criou um projeto que não está versionado no Git. Então, quando a gente usa o use Git, vai começar a versionar com o Git. E aí, depois, ele vai usar uma outra função para conectar com o GitHub. Isso. Então, depois de salvar o arquivo REnvironment e reiniciar o R, vocês precisam falar para esse projeto do RStudio usar o Git, primeiro o Git, e é só escrever isso daqui. Use this, use Git. E ele vai configurar o Git, e isso é além do GitHub no projeto. Quando vocês escreverem essa função e derem Enter, o use this ele vai perguntar aqui, eu achei essas 3 funções aqui que não tem nenhum commit. Tudo bem eu fazer um commit com elas? E aí vocês falam, sim, tudo bem. Se vocês quiserem fazer o commit desses arquivos, é basicamente o arquivo do projeto da RStudio, que já foi criado quando eu criei esse projeto, no RStudio Cloud, o arquivo gitignore, que é padrão do Git, para que se a gente quiser falar para o Git ignorar algum arquivo, e esse arquivo que eu salvei, que é o configurar-useThis.r, que é o arquivo de configuração que eu fiz. E eu vou falar, sim, pode fazer o commit. Aí ele vai falar assim, beleza, vou fazer o commit e vou precisar reiniciar o RStudio. Aí essa sequência... Antes de você reiniciar, abre o RStudio Cloud na tela inteira para a gente ver que o painel do Git, por enquanto, não está aparecendo no Environment History Connections. Não tem um painel de Git, por enquanto. Não tem. Outra coisa que eu ia comentar é que essa sequência aqui é aleatória. Então, tipo, eu vou digitar 2 aqui, que 2 é ok, só que talvez para vocês não seja 2. Então, vocês precisam achar a mensagem que é positiva, que é tipo, sim, for sure, yup, tipo, é em inglês, mas, enfim, é bem intuitivo. Ele vai perguntar se eu quero salvar a imagem do workspace, eu vou falar que não quero. E aí, voltou para o meu token, mas está aqui. E agora vocês podem ver que a aba do Git já está aqui. Ele já fez commit, mas se eu mudar alguma coisa aqui e salvar, ele vai aparecer aqui. E aí a Bia vai mostrar depois como usar essa parte do Git para interagir com o GitHub. Depois de falar para o repositório usar o Git, a gente vai falar para conectar no GitHub. Então, use this, use GitHub. Eu só clicar aqui e ele vai pegar o projeto que vocês criaram e criar a branch. Ele falou, e tem alterações que não foram commitadas, porque eu mudei o arquivo, mas depois eu acabei de salvar, então tá diferente mesmo. Aí ele falou, você quer continuar mesmo assim? Eu falei, vou continuar, depois eu faço o commit dessas alterações se precisar. Então, vou falar que sim. Ele vai perguntar qual protocolo eu quero usar. E aí, a questão do protocolo é porque tem 2 formas principais de interagir com o RStudio Cloud e o GitHub, e o Git como um todo. Que é o SSH, que é uma chave que você coloca no seu computador, que você gera e coloca no GitHub. E aí você não precisa digitar senha, nem nada. Ou HTTPS, que você precisa digitar a senha. Normalmente, HTTPS é a que dá menos problema, mas também é a menos prática para deixar no dia a dia, se precisar reautenticar e tudo mais. Eu vou colocar HTTPS porque é mais simples, mas acho que depois tem também um tutorial de como usar SSH, ou, enfim, tem alguns links também nas referências que a gente pode colocar. O useThis, depois que eu falar que eu quero fazer commit, ele vai perguntar, e depois dele perguntar qual protocolo eu quero usar, ele vai falar assim, checa a descrição do seu projeto. Só que ele não coloca nada para mudar, então eu vou aceitar e depois se eu precisar mudar no GitHub eu mudo. Então eu vou colocar aqui e ele vai criar o repositório no GitHub, já na minha conta. E aí eles vai abrir essa aba automaticamente, e vocês vão ver que ele já criou esse projeto aqui, que é o nome padrão de projeto do RStudio Cloud, criou na minha conta do GitHub, e já fez o commit desses arquivos. Tanto que aquele arquivo que eu estava mexendo lá na nuvem, ele já está na minha conta do GitHub. Então, eu não fiz o commit do resto, né, que eu tinha mudado, mas aqui ele já colocou o que eu tinha escrito. E o legal é que a minha chave do GitHub, ela não está aqui, porque ela está no arquivo
do environment do R, do ambiente do R, que está puxando essa chave do GitHub. Então, ele não está puxando nenhuma informação sensível. E aí o UseThis já fez todo o trabalho de colocar o meu repositório no GitHub. Um último comentário que eu acho que é legal é que isso dá para fazer até para repositórios que vocês já têm, que vocês já usam, que vocês já criaram na máquina de vocês, mas que vocês ainda não subiram para o Git. E é até uma boa prática usar o Git se vocês forem trabalhar com repositórios privados, né? Então, a Bia deu o exemplo que ela trabalha na tese dela usando o RStudio, usando o Git, e aí, se ela mexer em alguma coisa, ela pode depois voltar e ter todo um histórico. Então, para fazer isso, é só escrever, depois que vocês configuraram tudo, é só escrever essas duas últimas funções. A use Git, para o repositório estar habilitado para usar o Git, e depois o use GitHub para o UseThis configurar tudo e subir o repositório no GitHub. Depois que ele está aqui, vocês podem configurar, colocar aquela label que a Bia falou, vocês podem configurar mexer nas configurações para deixar ele privado, porque por padrão ele fica público, dá para fazer, enfim, tudo depois que o repositório está no GitHub, é um mundo de possibilidades. Eu não consegui ver o chat, tem alguma dúvida? Algumas apareceram mais como um comentário e a gente já foi respondendo. Legal. Me perguntaram se eu tinha que fazer junto com você agora, e aí eu falei se a pessoa quiser assistir, e aí no momento do mão na massa a gente ajuda também na configuração, porque aí fica melhor ver o que você está fazendo e depois fazer. Isso. A gente vai ter um momento, depois da apresentação da Bia, que a gente vai dividir todo mundo em grupo, e aí a gente vai ter uma sala específica para quem não conseguiu configurar. Ou também para quem já quer configurar com a gente olhando, explicando de novo. Então, não precisa fazer exatamente isso agora. Quem não quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não se sintam pressionados para fazer isso agora. Mas quem já conseguiu fazer é ótimo. E aí, quem ainda não conseguiu ou não quer fazer agora, a gente vai ter esse momento para ajudar. Mas o código é basicamente esse que vocês vão ter. E também tem na apresentação da Bia que está aqui, é a parte configurando o GitHub no RStudio, que está naquele link que a gente já passou, que tem todas as apresentações. A Bruna tinha perguntado se todas as vezes que for fazer um repositório novo, precisa fazer todo esse processo que o Jean mostrou. E não, ainda bem, graças a Deus que não. É só as duas últimas, a use Git e a use GitHub, porque depois que você já configurou a chave no ambiente do R, o RStudio já vai saber qual é a sua conta do GitHub, já vai ter acesso à conta do GitHub, e várias coisas que você precisar fazer com o UseThis, ele já vai ter acesso à sua conta. Então, para sincronizar um novo repositório, é só usar essas duas últimas funções para ativar o repositório com o Git e também para subir ele no GitHub. Também dá para criar um repositório já com o Git no RStudio. Não sei se na parte da Bia ela vai mostrar, acho que sim, mas que aí ele já vem com o Git. Inclusive aquela abinha do Git ele já vem. E aí é só usar o use GitHub do UseThis, que ele já vai subir para o GitHub.